Então, no nosso encontro passado, nós vimos um resumo do Reino Cristo, de todo o Reino Cristo. E a partir desse encontro, o seguinte, nós vamos ir vendo cada um desses temas que nós falamos em geral no resumão inicial, né? Lembrando que a gente fez dessa maneira para que desde o princípio a gente tivesse a visão global. Então você já tem a visão global do Reino Cristo, né? Começando pela aquela forma que nós usamos para definir o Reino Cristo, né? Nós falamos que nós podíamos definir o Reino Cristo em base a 4 elementos. Se lembram disso daí? Dessa parte? Quais são esses 4 elementos? Era adoração, vida de oração, eram esses ou Não. os amores? Não, é que quando nós vamos definir algum movimento, nós podemos defini-lo sobre vários aspectos. Então, nós colocamos 4 aspectos com o qual nós queríamos definir. Então, tratamos de abarcar muitas coisas do Reino Cristo nesses 4 aspectos. Não está lá no início. Né? Para conhecer um movimento, devemos conhecer o seu tan, 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 tan. Tan, 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 tan. É o seu fim, o seu estilo de vida, a sua espiritualidade, o seu apostolado. Então... Eu sabia, padre, eu estava guardando. Então, o que vocês me dizem do fim do Reino Cristo? O fim do Reino Cristo, assim, pelas coisas que eu me lembro, né, era a respeito dar glória a Deus, né, e fazer com que o reino de Cristo seja instaurado no coração dos homens. Eu preciso falar um pouco da minha opinião sobre isso, que eu achei, ou era só que eu lembrava mesmo? Assim, o que eu acho sobre o fim do reino Cristo, eu acho algo belíssimo, assim. Eu até estava pensando aqui, né, deve fazer uma meditação em cima disso. Porque tem muita coisa, sabe? Uma coisa densa que dá para você ir meditando e você, tem isso daqui, também tem isso daqui, e ver com a graça de Deus atua nisso. Então, assim, o fim do Reino de Cristo eu acho que é coisa muito bela, assim, sabe? Se a gente viver para esse propósito, se realmente o mundo e os homens são transformados. Maravilha, é isso mesmo, né? E amanhã é a festa de Cristo Rei, então, com mais razão, né? Que Cristo reine no nosso coração. Ele só vai reinar no mundo se primeiro reina no nosso coração, né? Lua, você quer comentar alguma coisa? Então, conta pra gente sobre o estilo de vida do membro do reino. É super fácil, são os 5 elementos, as 5 colunas, os cinco que a gente sempre está falando, o VAFAV, né? As 5 iniciais, né? VAFAV, que tanto faz para frente ou para trás, se escreve igual. V-A-F-A-V, né? Vida espiritual, acompanhamento, formação, vida apostolado, desculpa, e vida de equipe. Então, esse é o estilo de vida do membro do Reino Cristo, né? Mais para frente a gente vai voltar sobre isso, mas a gente já falou tantas vezes. Então Depois, a nossa espiritualidade. Espiritualidade, assim, também é algo bem... Não vou dizer que é algo único, porque tem muitas outras, se pode dizer assim, denominações, não, movimentos, né? E todos eles têm que ser cristocêntricos, né? Mas eu vejo que isso no Reino Cristo é algo muito mais marcado, talvez. De uma maneira assim... Por exemplo, eu vejo em outros movimentos que o cristocentrismo, assim, tipo, parece que é um pouco misturado com as devoções que seguem a tradição da, sei lá, o santo fundador, por exemplo.
Mas eu vejo, tipo, no Reino do Cristo isso um pouco mais transparente, assim, sabe? Talvez por conta não sei se seria o fundador, né? Não ter tido uma vida muito virtuosa, parece que a gente apoiou toda essa imagem no Cristo, né? E esse cristocentrismo ficou muito mais marcado, parece. Muito bem. Inclusive na época do fundador, né, apesar de todos os defeitos dele, né, ele sempre centrou. Isso parece que o Espírito Santo é incrível, né? Ele se serve de todos os instrumentos, né? Eu me lembro, né? Era cristocentrismo, cristocêntrico, exato. E o apostolado que nós vamos ver agora. Fala, Lua, por favor. Que vocês comentaram sobre isso, eu não sei se a gente ouviu no nosso ECC, ou se foi algum padre que falou, que a questão do fundador, que é os outros membros, os outros movimentos, eles têm um canto, fundador, etc., mas o Reino Cristo em si, por conta da história do nosso fundador, mas acaba que sendo das consequências que tiveram, que foi o Reino Cristo, etc., acaba que nós podemos falar que o maior dos maiores, dos santos, foi o nosso fundador, que seria Cristo. Muito bom, exatamente. Como que Deus se serviu também disso, né, para levar-nos ao essencial. Né? Porque no fim das contas, Ele é o único intercessor entre o céu e a terra. Fato, vocês têm acompanhado, talvez, né, a polêmica que gerou o documento que saiu da Congregação para a Doutrina da Fé sobre os títulos de Maria e que nós nós vamos tratar de evitar o título de corredentora e de mediadora de todas as graças, né? Ainda que lá se explica que o conceito é esse, se realmente Maria ela participa da redenção, ela tem um papel muito especial na redenção e ela tem um papel muito especial como mediadora das graças, né? Por motivos ecumênicos, nós vamos evitar o uso dos títulos, né? Mas o conteúdo é super verdadeiro. Né? Então, mas por que a gente evita? Porque realmente Jesus Cristo é o único, porque Ele é o Filho de Deus encarnado. Ela é o modelo mais acabado, o ser mais perfeito. Ela é, por assim dizer, a encarnação de tudo aquilo que ele veio trazer, né? Mas ela não deixa de ser criatura. Não. O único mediador é Deus mesmo encarnado. Né? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? Então, muito bom, nós temos isso, né? O cristocentrismo é isso. Cristo ao centro das nossas vidas. Né? Cristo, critério, centro e modelo. Tomara que vocês possam aprender isso de memória, né? Sempre que perguntei para vocês, né? O que é o Reino Cristo? Como é que é? O seu fim é esse, o seu estilo de vida é esse, a sua espiritualidade é essa, e o seu apostolado é esse. E o apostolado nós vamos ver hoje. Nós podemos resumir esse apostolado com que palavras? A gente tinha falado a vez passada. A essência do apostolado do Reino Cristo. Se quiserem dar uma coladinha aí, podem dar uma olhada aí no página 3. Eu mandei não sei se eu mandei para vocês o corrigido, que lembra que eu fiz uma correção no texto que eu tinha mandado, que faltava uma coisa? O que era isso daí? Não lembro? Não tem problema. Depois vocês dão uma repassada. É a urgência da missão e a formação de apóstolos. Então nós vamos explicar isso agora, é o nosso tema de hoje. Eu tinha explicado isso no encontro passado, eu não me lembro se com vocês eu expliquei também essa parte da formação apostólica do Reino Cristo. Eu acho que não. Eu acho que o apostolado
em si você não falou. Exato. Eu lembro que você passou rapidinho por cada um dos pontos, mas acho que ficou faltando o apostolado. Ficou faltando o apostolado, exatamente. Então vamos lá, está na página 8, número 5. Qual é a ação apostólica do Reino Cristo? Então, em que consiste essa urgência da missão, né, e essa formação de apóstolos e por quê? Né? Nós somos chamados, né, quando a gente falou do fim do Reino Cristo, né, que é esse dar glória a Deus e que Cristo reine no nosso coração, no coração dos homens e da sociedade, nós sentimos a mesma urgência que Cristo. Né? Ele quer que isso aconteça. Ele quer com todo o seu coração que isso aconteça. Ele deseja ardentemente que isso aconteça. Não é algo indiferente, como quem propõe uma doutrina nova dentro da humanidade para fazê-la um pouco melhor, né? Não! É essencial para o ser humano. A sua salvação eterna depende disso. Padre, mas vai ter muitas pessoas que nunca vão conhecer Cristo nessa vida. Mas talvez elas vão se salvar pela intercessão de outros que sim o conheceram. Porque a salvação vem através da igreja. Mas, padre, você não falou que Cristo é o único intercessor? Ele sendo o único intercessor, ele fundou a igreja que é sua esposa. E que ao mesmo tempo é o seu corpo místico. Nós, como membros da igreja, e nós somos membros da igreja pelo batismo, não é isso? Quando nós somos batizados, nós passamos a ser membros da igreja. Né? E nós passamos a ser membros de Cristo, do corpo místico de Cristo. Então, igreja e corpo místico de Cristo é a mesma coisa. E ao mesmo tempo, essa igreja, que é o seu corpo místico, também é a sua esposa. Mas que confusão. Claro, é que isso são só formas de entender uma realidade que é muito maior, que nós não conseguimos entender. Então, Deus nos explica com coisas assim, né? Conceitos que nós conhecemos, porque o conceito sobrenatural, ele é muito mais amplo e não entra na nossa cabeça. Então, ele se serve de coisas que sim nós conhecemos. Um corpo nós conhecemos, o nosso, por exemplo. O meu dedo é membro do meu corpo. De tal maneira que se eu der uma martelada no meu dedo, vai doer muito. Porque é o meu dedo. Eu não vou dizer pro dedo, o problema é seu, você aguenta a dor. Eu vou sair gritando, ai, o meu dedo. Ainda que a parte mais extrema do corpo. E se é o dedinho do pé, mesma coisa. Né? Você levanta de madrugada com aquele sono para tomar uma água na geladeira e tal, e dá aquele chute espetacular na mesa da sala, né? E pega bem o dedinho, né? Pá! Que dor! Eu não vou dizer, fica quieto aí, dedinho, o problema é seu. Não, eu estou sentindo a dor, porque é membro do meu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós estamos incorporados em Cristo através do batismo. Então, Deus, ele quis se servir dessa forma para salvar a humanidade inteira. Inclusive aqueles que nunca vão ser católicos. Através da intercessão, da fidelidade, da santidade dos que sim são. A igreja é fundamental para a salvação da humanidade. Fundamental, porque é o corpo de Cristo na terra. Cristo quis assim, Deus quis assim. Deus quis salvar a humanidade através dos católicos, através do seu corpo místico. Não porque os católicos vão ser muito especiais, vão fazer coisas incríveis. Não, porque eles vão ser parte de Cristo, sendo membros do corpo místico de Cristo. Então, aquelas graças que Cristo mereceu para a humanidade através da sua paixão, morte e ressurreição, elas passam através da igreja.
e chegam à humanidade inteira. Deus saberá aqueles que ele chamou para ser membros da igreja, mas talvez vai ter outros que nunca vão ouvir falar de Cristo, ou se ouviram falar, nunca vão ser tocados por Cristo no seu interior. Hoje, no curso cívico que eu fui lá no centro de Roma, vi um montão de pessoas assim. Tinha todo o grupo dos de Bangladesh, eram todos muçulmanos e muçulmanas. Aí com seu véu, tinha duas delas que estavam com gurka, né? Aquele que cobre todo o rosto, só fica os olhinhos de fora aí. Pois é. Lá ao vivo e a cores. A cores não, preto e branco, porque era preto todo. Todo o hábito. Mas aí eu pensando, né? Nossa, elas estão num país católico e tal, mas é bem provável que a maioria delas nunca vai encontrar a fé católica. Mas vai ser graças aos católicos que elas vão alcançar a salvação. Depois fui conversar lá com os padres do Vietnã, lá, os dois, né? Vietnamitas, né? Ainda bem que eles falavam italiano, então dava para a gente conversar, né? Eles contando, no Vietnã, 7% da população é católica. 7% da população. 93% não é católico. Nós não temos ideia do que é ser uma minoria, né? Numa cultura. Além do mais, um país que é comunista, né? O Vietnã perdeu a guerra contra os comunistas. Então, os comunistas tomaram o país inteiro. Agora existe mais flexibilidade para a vivência da fé, mas antes a fé era perseguida. Eu conheci vários vietnamitas que tiveram que fugir do Vietnã para poder viver a sua fé. E alguns tiveram parentes que morreram na fuga, justamente porque o exército estava emboscado nas praias esperando as pessoas que iam fugir e disparavam. E no meio da madrugada tinham que sair correndo entre os tiros e alguns caíam pelo caminho. Né? Olha que drama, né? Para poder viver a sua fé. Jonas, vamos lá. Padre, o que está acontecendo, não sei se está acontecendo atualmente isso no Vietnã, mas seria igual o que está acontecendo agora lá no continente africano, não sei se o senhor acompanhou lá, que está tendo a maior perseguição lá, mas eu não entendi por que está o governo comunista, alguma coisa assim. São em vários lugares diferentes, hein? No Congo, na Nigéria. De fato, tinha um nigeriano hoje lá no curso, né? Na Nigéria, um grupo terrorista invadiu e era um internato para meninas, né? E sequestrou essas meninas, porque acho que é o Boko Haram, né? As mulheres não podem ter instrução, não podem aprender, né? E então, pois, todas as instituições que educam, elas são contra a lei, né? Mas eu acho que no Congo é contra os cristãos católicos diretamente, né? Isso é uma perseguição contra a fé católica. E aí, pois, são pessoas ligadas à fé muçulmana, né? Porque eles querem unir política com... acham que só existe uma coisa, né? Ou você é muçulmano ou você está contra isso. Você não, é uma interpretação do Corão. O Corão permite esse tipo de interpretação. Também permite outros tipos de interpretações mais brandas, né? No qual existe a convivência e a acolhência de outras religiões, mas vai depender sempre do líder religioso. Conforme interpreta o Corão de uma maneira ou de outra, eles atuam dessa maneira, né? Esse é um dos grandes problemas da fé muçulmana. Ela tem dentro dela mesma a raiz da violência, porque depende da interpretação que se dá ao texto que para eles é sagrado, né? Pois sim, tristemente. Mas através da intercessão, né? Essas mesmas pessoas, né, podem
ser a salvação para os seus próprios perseguidores. Né? Porque a morte é uma questão de tempo, né? Um dia, pois todos nós vamos ter que deixar esse mundo. E esses perseguidores também. E lá na eternidade? O que eles vão fazer? Né? Quando se encontrarem com a verdade, né? Dizendo, aqueles que você estava perseguindo, era eu, né? Jesus falando, né? Porque isso está no Evangelho segundo São Mateus, né? O que fizestes ao menor, a mim o fizestes. Né? Então, se vale dar um copo d'água, né? Vale também dar um tiro. Né? Você está dando um tiro em Jesus. Né? Então, quem sabe vai ser pela intercessão desses mártires, a gente pode dizer que são mártires, né? Da fé, porque morreram. Não sabemos se vão ser canonizados ou não, eles morreram pela fé. Né? Que essas pessoas vão se converter. Né? Então, pois aí está que a Igreja Católica, ela é o canal de salvação para a humanidade. Para a humanidade. Isso não é o movimento Reino Cristo, é a Igreja Católica. É a Igreja Católica. A Igreja Católica não é uma religião, nesse sentido. Né? Religião é uma religar, e o nome religião vem de religar, reconexão, é uma tentativa do homem de se conectar com Deus. A Igreja Católica é ao contrário, é Deus que vem ao encontro do homem. É a única religião, porque Deus, ele só se encarnou no catolicismo. Deus vem ao encontro do homem. Não para desprezar as outras religiões, mas justamente para dar para as outras religiões um caminho de salvação. Senão iam ser só obras humanas. Só obras humanas. Mas Deus quis, através da fé católica, da intercessão dos católicos, dar uma eficácia também às outras religiões. Sempre quando essas pessoas não tenham condições de conhecer a autêntica fé. Agora, se elas conhecendo, tendo feito a experiência, rechaçam, aí é outra coisa. Aí elas são culpadas. É porque tendo conhecido, não quiseram. A apostasia é um tema muito delicado. Deus vai ter que ter muita misericórdia. E eu acho que ele tem, né? Só que essa pessoa, em vez de ocupar os primeiros lugares, vai ocupar os últimos, né? Talvez se salva, mas aí no último. Mais ou menos eu, como quando peguei o trem hoje na volta, tinha que sair correndo lá do negócio onde foi a formação cívica, porque não ia dar tempo, literalmente vir pelas ruas de Roma, aí com a bufanda voando aí. Deve ser engraçado, né? Meu padre com a mochila, a bufanda correndo no meio da rua. Mas cheguei no trem. Consegui. Não foi aquelas que eu tentava andando, você pula, né? Porque aí seria demasiada emoção, mas foi quase. Então, a nossa ação apostólica entra dentro disso. Né? Nosso fim é dar glória a Deus e que Cristo reine no nosso coração e no mundo, né? Através do reinado primeiro no nosso coração. É a festa de amanhã, a festa de Cristo Rei. Que Cristo reine no meu coração. Então, a ação apostólica do Reino Cristo entra dentro disso. Então, nós vamos ver que nós somos chamados a fazer o que Cristo pediu aos apóstolos. Né? Mateus 28. Vão por todo mundo e levem o evangelho a todas as nações. Então, nós somos chamados a ser formador de formadores, formador de apóstolos. Qual que é a diferença de ser um formador e um formador de apóstolos? Formador ajuda outra pessoa a se encontrar com a fé. Formador de apóstolo ajuda uma pessoa a se encontrar com a fé e crescer nessa fé até o ponto de que ela mesma possa formar outros nesse caminho. Isso é uma diferença muito importante. Porque nós não nos contentamos com os primeiros passos da conversão. Nós queremos ajudar, acompanhar essas pessoas para que elas avancem no caminho de santidade,
até o ponto que elas mesmas possam fazer isso com outros. Então é um fator multiplicador, que no início faz com que tudo seja muito mais lento, porque você tem que dedicar muito tempo para formar um formador. Você tem que dedicar muito tempo. Mas o que nos dá um consolo enorme é a própria vida de Cristo. Pensemos um pouco na vida de Cristo. Cristo, ele veio ao mundo com a maior missão da história da humanidade, que é salvar o ser humano da morte. Ninguém jamais fez isso. Nem sequer nos mitos de nenhuma religião. A morte é sempre o limite insuperável. Por quê? Porque é a experiência de todo mundo. Você vê que a pessoa morre e morreu, pô. Morreu. Ninguém vê mais nada. Só o corpo em decomposição. Então Cristo, ele veio com a maior das missões: salvar o ser humano da morte, dar um sentido para a eternidade, abrir outra vez as portas do céu. E veio com uma segunda missão que ninguém sabia, né? Que é dar a possibilidade que nós possamos ser Deus, a divinização. Então, essa missão era urgente. Não existe missão mais urgente que essa. E como que ele fez isso? Ele se encarnou num bebezinho. Como assim, pô? A missão não era urgente, como é que ele começa sendo bebê? Nem que fosse como naquele desenho animado, né? O Poderoso Chefinho. Não sei se vocês já viram, que são as crianças que têm só corpo de criança, mas são adultos e toda uma mega instituição que faz um montão de coisas pelo mundo afora. Não, Jesus não foi um poderoso chefinho. Ele aceitou as regras da humanidade. E qual é a regra da humanidade? Quando você nasce bebê, você não sabe nada. O bebê não sabe nada, literalmente. Se você pega um bebê e deixa ele aí, ele morre. Não sabe nada. Não sabe nada. Necessita de tudo. Tudo. E Jesus aceitou isso. Ele se fez absolutamente dependente de Maria e José. Impressionante. Mas a missão não era urgente? Exatamente. Jesus nos vai dizer qual é o ritmo da urgência. O que significa essa urgência? Ele nos vai dizer que dos 33 anos que ele passou nessa terra, 30 anos ele não fez nada. Aos olhos humanos. Qualquer pessoa que tivesse essa missão diria: meu Deus, você perdeu 30 anos. Aonde? Em Nazaré. No fim do mundo, pô. Não vou dar nenhum exemplo do Brasil para que ninguém fique escandalizado. De repente, alguém vai ficar chateado comigo. Nazaré é o fim do mundo. O que tinha em Nazaré? Nazaré não tinha nada. E Jesus, ou seja, a Santíssima Trindade escolheu Nazaré. Não foi uma fatalidade. Eles escolheram Nazaré. Eles escolheram que Jesus ia passar 30 anos sem fazer nada. Porque o que Jesus queria dizer com isso? Que a obra de santificação não é uma obra humana. Não segue os critérios humanos de urgência. Não. Os critérios humanos de urgência são reuniões, projetos, planos, juntar pessoas, fazer um montão de coisas, divulgar para todo mundo, o maior número de pessoas conectados, muito dinheiro investido, obras, títulos, universidades envolvidas, não sei o que tal, tipo a COP.
lá que está acontecendo em Belém, ou coisas assim, né? Coisas assim, nível mundial, projeção, cobertura, repórteres, E a salvação do mundo? Jesus está lá em Nazaré. O que ele está fazendo? Ele deve estar fazendo uma mesa nesse momento aí, junto com São José lá. Eles cortaram lenha e estão lá agora. Aí, não sei o que tá, porque na semana passada eles fizeram uma porta para Dona Maria, que morava na casa em frente, né? Mas o que mais que ele está fazendo? Ele deve estar lá varrendo a sala, porque Maria pediu para ele varrer a sala, porque ela ia fazer o almoço. Jesus está varrendo a sala. Os critérios de Deus não são os critérios humanos. Deus estava querendo mostrar nesses 30 anos de Jesus que quem salva é a graça de Deus. É a ação sobrenatural de Deus nas pessoas. E depois, se Ele quiser, através das pessoas. Mas é a graça. Então, esses 30 anos foram salvadores, porque Jesus estava fazendo exatamente o que o Pai queria que ele fizesse. Então, Jesus esteve salvando o mundo durante esses primeiros 30 anos. Ainda que estava parecendo que estava perdendo tempo. Isso é muito importante para aquilo que nós vamos falar agora, para nós compreendermos o que significa a urgência da missão. Então, vamos lá. Estamos na página 8. Vocês estão aí com... Então, a página 8 nos vai falar que o primeiro aspecto no qual nós concretizamos esse apostolado do Reino Christi é essa frase em latim aí que diz Caritas Christi urget nos, que significa o amor de Cristo nos impulsiona ou nos urge. Estamos urgidos por esse amor de Cristo. Existe uma urgência, um amor ardente para que quanto antes esse reino de Cristo esteja no meu coração e esteja no coração da sociedade. Então, isso é uma característica do reino Cristo, essa urgência da missão. Mas como é essa urgência? Ao estilo de Cristo, no ritmo de Cristo. Quem dita o ritmo é Ele e não nós. E quando eu digo Ele, é a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós. E se o ritmo é formação de formadores, uma formação de formador é muito lenta. É igual de lenta que a formação de um bebê, que talvez só vai estar formado 30 anos depois. 30 anos depois. Mas uma vez formado, sai de baixo. Os frutos são avassaladores. Avassaladores. Veja o exemplo de Cristo. Hoje eu estava lendo um texto também sobre isso. Depois de estar 30 anos nasceu em Belém, teve que migrar para o Egito, nem sabemos em que cidade do Egito ele teve, depois voltou, talvez ele tinha 5 anos, talvez tinha 6 anos, talvez tinha 7 anos, não sabemos. Voltou e se estabeleceu em Nazaré e aí ficou até os 30 anos. Aí quando ele começa, o Espírito Santo vem para ele e fala, está na hora. Ele vai, fica no deserto 40 dias, depois é batizado por João Batista e começa a fazer milagres. Agora sim, Jesus está expandindo o reino. Não. Esses 30 anos, esses 3 anos de pregações, Jesus, ele falou para muitas multidões. Só que essas evangelizações das multidões não serviram de nada.
Porque essas mesmas multidões que estavam gritando, aclamando no dia que Jesus fez a multiplicação dos pães, ou no dia que Jesus entrou em Jerusalém, no dia da Páscoa, que todos estavam gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e saíam com ramos e colocavam as suas roupas. Essa multidão, 4 dias depois, estava gritando, crucifica-o, crucifica-o. Então, não foi a evangelização das multidões. Nesse aspecto, Jesus foi um fracasso. Israel não foi evangelizado pela pregação de Jesus. Impressionante. Nem sequer o Filho de Deus em pessoa convenceu as pessoas. Porque não é a palavra externa que convence. Jesus fez essas pregações não foi por causa das multidões, foi para que o Espírito Santo mostrasse para ele quem era os que ele tinha escolhido, que eram os 12. Os 12. Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Judas Tadeu, todos os apóstolos, Mateus, Simão, Zelota, esses 12, 12, nossa, mas tão poucos. Pois é, o Filho de Deus, ao longo de toda a sua vida, evangelizou 12 pessoas. 11, porque um foi o traidor. Olha que coisa mais impressionante. Eu não sei vocês, mas eu fico muito impressionado com isso. E o texto que eu estava lendo hoje, da Beata Concepção de Armida, Conchita Armida, ela, numa revelação de Jesus Cristo, é uma revelação privada, né? Mas pode servir, né? Dizer, olha, a eficácia apostólica de Jesus Cristo chegou quando ele entregou o seu sangue na cruz. Foi quando ele morreu que ele deu vida. Quando ele morreu é que ele deu vida. Foi quando ele derramou o seu sangue que esse sangue gerou a igreja. E de fato, o catecismo nos explica isso, né? Que do lado aberto de Jesus, quando o soldado abre o seu coração com uma lançada, do lado aberto de Jesus nasce a igreja. É justamente quando ele morreu. Ele deu vida. No que isso tem a ver conosco? Quer dizer que nós, igual que Cristo, nós vamos ao ritmo do Espírito Santo. A nossa urgência não é fazer reuniões, projetos, planos apostólicos. Se Cristo nos pede isso, a gente até vai fazer. Mas o nosso coração não está nisso. O nosso coração, nós podemos aqui no ponto 5.2, né, estar em ser católicos autênticos. Em ser. Ser. O apostolado é fruto do ser. Primeiro vem o ser, depois o que do ser nasce. Para uma laranjeira dar frutos, um pé de laranja dar fruto, primeiro ele tem que ser um pé de laranja. Então eu não posso pegar uma semente e esperar que essa semente dê fruto. Eu jogo a semente na terra, essa semente vai apodrecer, vai brotar, vai nascer um talo, desses talos vão ir saindo os raminhos, esses raminhos vão dar folhas, depois tudo isso vai crescer até que vai sair flores e dessas flores, finalmente, vai sair a primeira laranja. Mas ainda vai ser uma laranja ou 2 laranjas. Conforme essa árvorezinha vai crescendo, ela vai dando mais laranjas. Então, primeiro ela tem que ser. Eu tenho que ser um católico autêntico. Então, antes de pensar em fazer apostolado, eu tenho que ser um católico autêntico. Então, nesse aspecto, é parte da nossa ação apostólica esse desejo de ser. Ser. Antes
de pensar sequer em fazer. Eu preciso ser. 5.3. A fecundidade apostólica vem da ação do Espírito Santo. Seja lá qual for o apostolado que eu faça, esse apostolado tem que ser inspirado pelo Espírito Santo. E depois, é o próprio Espírito Santo que vai fazer com que esse apostolado dê frutos nas pessoas que ele quer tocar. Então, os frutos não vão ser pela minha inteligência, pelo meu plano, pelas minhas dinâmicas, pelas minhas palavras, pela minha estrutura apostólica, pela tecnologia que eu uso, se eu usei vídeos, se eu usei raios laser, se eu usei muitas dinâmicas de grupo que fizeram participar, se as minhas palavras fizeram com que todo mundo chorasse, nada disso. É o Espírito Santo que toca os corações das pessoas que estão escutando ou que estão participando. Nós podemos encontrar isso nos estatutos números 9 e 19. Né? A fecundidade apostólica, ela vem da ação do Espírito Santo. Tendo dito tudo isso, nós finalmente chegamos nos princípios de ação apostólica. O que são os princípios de ação apostólica? São formas típicas de atuar dos membros do Reino Cristo no apostolado. Formas típicas de atuar do membro do Reino Cristo no apostolado. Mas atentos, nós não colocamos a nossa confiança nessas formas, tá? É que quando nós tratamos de viver essas formas, o Espírito Santo vai atuar através de nós. Mas é o Espírito Santo sempre. A minha confiança tem que ser em Deus e não nas formas. E Deus sabe quando nós estamos confiando nele e quando nós estamos confiando na forma. A intenção faz toda a diferença no apostolado. Toda a diferença. Externamente não. Mas nos frutos apostólicos, sim. Porque quando eu faço confiando nas formas, eu só estou sendo soberbo, vaidoso, egoísta, achando que sou eu que estou fazendo apostolado. Mas quando eu coloco em prática essas mesmas formas, esses mesmos princípios de ação, mas a minha confiança em Deus, então eu estou sendo humilde e estou sendo caridoso. E aí o Espírito Santo vai fazer o que ele quer fazer. Vamos ver rapidamente então quais são essas formas ou esses princípios de ação do Reino Cristo. Primeiro, princípio bem polêmico. É bom começar já pelo mais polêmico, né? Liderança. Diz, o Reino Cristo, ele busca evangelizar ou transformar a sociedade através da evangelização de líderes. Né? Da evangelização de líderes. Nós poderíamos interpretar isso que nós vamos buscar os líderes humanos e evangelizá-los. Né? Então, o que é um líder humano? Uma pessoa que tem muito influxo sobre a sociedade. Então, pode ser um líder político, um líder econômico, um líder social, né? Um influencer que tem milhões de seguidores, né? Pode ser um político que tem uma ação muito poderosa, uma pessoa que ela é o CEO de uma empresa, ou fundadora, ou dona de empresas, ou de um grupo de empresas e que tem um influxo muito grande sobre a sociedade, né? Uma pessoa que já é um pensador, um filósofo, um escritor de livros e que tem um grande influxo sobre a sociedade. Disse, nossa, eu vou evangelizar essa pessoa e essa pessoa vai fazer um bem extraordinário no mundo. Pode ser. Se Deus escolheu essa pessoa para fazer isso. Se Deus escolheu. Porque se Deus não as escolheu, é inútil o que eu estou fazendo.
Eu achar que, porque eu resolvi converter o Elon Musk para que seja um católico e membro do Reino Cristo, eu vou mudar o mundo? Tudo bem se Deus o escolheu para isso. Mas e se Deus não escolheu? Eu estou fazendo uma obra humana. Eu estou fazendo a minha vontade. E se eu coloco a minha esperança na transformação dos líderes desse mundo, aí eu já perdi. Porque Jesus Cristo, ele não fez isso. Ele poderia ter feito. Ele se encarnou e ele podia ter ido para Jerusalém, lá converter a Caifás, Anás, Nicodemos e os outros membros do Sinédrio, os outros fariseus, os outros saduceus, os doutores da lei, os anciãos do povo. E até onde nós sabemos, os que se converteram desses líderes foram pouquíssimos. E no último momento, né? José de Arimateia e Nicodemos foi lá nos 45 do segundo tempo, inclusive na prorrogação, porque foi quando Jesus morreu. Aí foi, pularam no trem em movimento. E os grandes protagonistas eram pessoas. Pedro era pescador, com seu irmão André, Tiago e João. Né? Talvez São João era de família sacerdotal, parece ser que sim, então era de família líder, por assim dizer, né? Líder. Judas parece que era de família líder. Deu errado. Simão era zelota, era uma espécie de terrorista. Os zelotas eram aí, queriam instaurar o reino de Cristo na base da faca, da espada e da lança. Então, o que Cristo queria dizer com isso? Que o importante é aquele que o Espírito Santo escolhe. Acho que é muito impactante quando o profeta Samuel, ele é enviado por Deus para escolher o novo rei de Israel, né? Ele disse, vai na família de Jessé, né? Eu vou escolher lá, né? E chega lá, daí vem o primeiro filho, né? O Eliezer, né? Enorme, aí, bonitão, todo musculoso, fortão. E Samuel pensando no seu coração, tá aqui o novo rei de Israel. E Deus fala no coração dele imediatamente, não se deixe enganar pela aparência, porque você vê as coisas humanas. Deus atua de outra maneira. E escolheu o loirinho, o molequinho que estava lá pastoreando as ovelhas. É aquele lá, vai lá e unge. Pois é. E foi o maior rei de Israel. Então Deus tem outros critérios. Então quando a gente fala de liderança, o principal para um membro do Reino Cristo, o que é? Tratar de identificar aqueles que Deus quer que sejam santos e acompanhá-los no seu caminho de santidade. E identificar aqueles que Deus escolheu para que sejam santos e acompanhá-los no seu caminho de santidade. Independente de quem sejam. Esse é o verdadeiro líder. Esse é o verdadeiro líder. Então quer dizer que a gente tem que renunciar a evangelizar os líderes da sociedade? Não. Porque os líderes da sociedade também são essa periferia existencial que dizia o Papa Francisco, ou seja, são pessoas que estão muito longe de Deus. Também precisam ser evangelizados. E é muito chato evangelizar essas pessoas que não querem saber de Deus. É muito chato. Porque eles acham que são os donos do mundo e que está todo mundo aos pés deles e que vão fazer o que eles querem, etc. Então, esses são os mais necessitados de Cristo, porque são os que acham que não precisam. Então, temos que evangelizá-los? Temos. Mas nós não vamos colocar a esperança da evangelização no mundo na evangelização deles.
Nós não vamos achar que evangelizando essas pessoas, nós estamos evangelizando o mundo. Ah, porque evangelizamos os líderes vão evangelizar o mundo. Não, porque pode ser que muitas vezes a pessoa só vai se salvar. Ela não vai ser líder católico. Ela não vai ter um influxo católico sobre o mundo. E a grande maioria deles não tem. É uma praxis. Mas está vendo a experiência desses 75, 80 anos de Legião de Cristo, mundo afora, evangelizando os ricos, os líderes, os poderosos. Quem desses se transforma depois em uma referência católica? Muito poucos. Aqueles que Deus escolheu. Aqueles que Deus escolheu. Então, um membro do Reino Cristo, quando fala de liderança, o princípio de liderança, ele vai buscar aqueles que Deus escolheu para serem santos. E para isso, eu tenho que ser santo. Ou eu tenho que estar procurando ser santo. Porque então o Espírito Santo vai falar dentro de mim. Vocês já pensaram quem foi o catequista ou a catequista daquele menininho lá, o Prevost? E agora, vendo esse, meu Deus, ele é o Papa. Se vocês não viram ainda, vejam o documentário Leo of Chicago. Só está em inglês e espanhol e italiano, não tem ainda em português. Mas aí vocês podem se aventurar já, espero que em breve já saia em português. Tinha saído um primeiro, que chamava Leo of Peru, quando o período que ele teve no Peru, né? O Papa, né, quando foi bispo lá no Peru. E agora saiu esse segundo, que é a sua infância, juventude, quando entrou no seminário, tá todo o período lá de Chicago, né? Então entrevista muito pessoas que ele conheceu, primeiro seus irmãos, né? Depois companheiros de escola, e aí tem uma professora, e ela diz que se lembra dele porque ela guarda todas as notas e as anotações pessoais que ela fazia de todos os seus alunos de sempre. Então ela foi procurar lá. Prevost. Ai, meu Deus, está aqui. Aí o entrevistador pergunta para ela, e as notas deles eram boas? Não posso dizer. Pergunta para ele, se ele me dá autorização, eu digo. Fiel à professora, então. Mas olha só que honra, né? Você ter sido professora do Papa, né? Quando ele era um molequinho. Será que ela identificou algo assim? Então, sua catequista, né? Será que viu alguma coisa? Independente, né? Se vai ser o Papa, né? Mas eu fico pensando, quem foi catequista do Ratzinger, ou João Paulo II, ou do Carlos Acutis, né? Ou do José Sánchez del Rio. Será que identificaram? Aí, um membro do Reino Cristo é chamado a isso. A ir identificando as pessoas que Deus escolheu para ser santas e ir acompanhando. Ah, então Deus escolhe alguns para ser santos e outros não? Não, Deus chama a todos. Mas aqui se aplica aquilo do Evangelho. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, ou seja, poucos os que vão responder de verdade. A maioria vai apenas se salvar, né? Mas alguns vão se abrir a uma graça maior, né? E são esses que depois vão ser formadores, né? Então nós temos que ir identificando. Esse é o princípio da liderança. Eu dediquei mais tempo nele porque vale a pena. Nós mais para frente vamos voltar sobre isso, mas eu já quis dedicar mais tempo porque eu acho que é o princípio mais importante, né? Estatutos da Federação, número 33. Segundo princípio, pessoa a pessoa. Agora nós vamos ir um pouco mais rápido. Pessoa a pessoa quer dizer nós
não trabalhamos com as massas. Também, mas o nosso foco não são os eventos massivos, é o estar com uma pessoa, com outra pessoa. Para nós não nos interessam quantos vieram nas atividades, nos interessam quem veio na atividade. É muito diferente. Quando você se interessa por quantos vieram, você só está preocupado com o número. Quando você quer saber quem veio, você está preocupado com a pessoa. É fulano, que é não sei o que está passando por isso, que é... Você sabe quem você ama. Você ama. Esse é o princípio de pessoa a pessoa. Você quer o bem daquela pessoa. E se não veio, você vai atrás dela. Nossa, o que aconteceu? Você não veio, eu senti sua falta, mas está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Tá? Eu me interesso por ela. Pessoa a pessoa. Estatutos da Federação, número 34. Terceiro princípio, acompanhamento. Então, esse é um princípio, mas ao mesmo tempo é um pilar, né? Se lembram, né, dos nossos 5 pilares, né? Um deles é o acompanhamento, pessoal. Então, ao mesmo tempo que eu sou acompanhado, eu, como formador, eu tenho que aprender a acompanhar. Aprender a acompanhar não é algo fácil. Nós precisamos ir sendo formados nisso. Mas é no acompanhamento que a pessoa se santifica. Sem acompanhamento, é muito provável que a gente vai se perder pelo caminho. Não digo se perder no sentido de que eu perco a fé e caio na gandaia e vou ser da pá virada. Não. No sentido de que talvez eu não vou abandonar o caminho de santidade, eu vou ser só uma boa pessoa. Mas eu já não vou estar naquele caminho de santidade, de buscar ser santo. Para isso, eu preciso ser acompanhado. Então, o membro do Reino Cristo, ele tem que aprender a acompanhar. Nem todo mundo vai por esse lado, mas deveria. Buscar, aprender. Primeiro, eu sendo acompanhado, eu vou aprendendo a acompanhar. Quarto princípio. Bom, isso está nos Estatutos número 35. Tá? Quarto princípio, formação de formadores. É basicamente, deriva dos anteriores, né? Essa liderança, pessoa a pessoa, acompanhamento, é para quê? Para que eu forme pessoas que depois vão formar outras. É um princípio multiplicador. É muito mais lento no início, tá? Muito mais lento. Porque formar um formador demora muito tempo. E parece que você está perdendo tempo. Mas é o mesmo princípio de Cristo. Cristo, nos 33 anos, foi formando formadores. Primeiro se formando, depois 3 anos formando, e depois, finalmente, quando ele morreu, veio o Espírito Santo e frutificou aquilo. Parece que quando ele perdeu, ele ganhou. É extraordinário isso. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Então, a formação de formadores parece que a gente está perdendo tempo. É uma grande tentação. Todos nós preferimos trabalhar com massas, porque trabalhar com massas massageia o ego. Nossa, no meu evento veio 50, 100, 200, 1000 pessoas, todos aí, né? Eu dando formação e não sei o que e tal. Isso é muito mais emocionante, pô. Esses grandes retiros, acampamentos, nada contra os que fazem, porque isso também ajuda, né? Mas nós não colocamos a nossa esperança nem a nossa confiança em nada disso. Isso é o princípio. Tudo está direcionado a que depois a gente possa acompanhar a pessoa, sobretudo que vai ser formador, e estar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, formando o formador. Mas é demasiado tempo. Mas é o tempo que nós precisamos para amadurecer no caminho da santidade.
Um formador, ele precisa ser acompanhado no seu caminho de santidade. É claro que eu não vou esperar, eu formo um formador e depois eu começo com outro, não. Vão entrando, né? Vão entrando. Então, enquanto eu já estou formando formadores que estão indo mais para frente, eu estou começando com outros aqui, né? Então, eu vou formando. Mas esse formador, ele, para ser formador mesmo, ele vai demorar muito tempo. Quinto princípio, profundidade e extensão. Já em 2 minutos nós terminamos, galera. Vamos lá. Profundidade e extensão. O que quer dizer isso? Que nós somos chamados a chegar a muitas pessoas, mas em profundidade. Então parece que é um princípio contraditório. Porque se eu chego a muita gente, eu não aprofundo. E se eu quero aprofundar, eu não chego a muita gente. Não, nós temos que conseguir as duas coisas. Então, como é que a gente faz? A gente começa pela profundidade, não pela extensão. A gente começa pela profundidade. Exatamente como fez Jesus. 12. E é esses 12 que depois foram formando o resto da igreja. Foram formando, à sua vez, os seus formadores, né? Pensa que desse primeiro núcleo de apóstolos, depois vieram os primeiros diáconos, né? E depois os outros que foram sendo formados, né? Por exemplo, São Marcos, né? São Marcos já é uma segunda geração de formação. Lucas também já é uma segunda formação. Timóteo, Tito, né? Então, gente que foram formadas pelos apóstolos, né? Então, a extensão ela vai vir depois. Mas pouco a pouco. Então, se eu formo um primeiro núcleo de formadores, vamos supor que são 5 formadores. 5 é muito pouco. Mas talvez com esses 5 eu vou fazer um trabalho muito maior do que eu fazia sozinho. E aí eu vou conseguir, dentro de 2 anos, ter outros 5 formadores. Então já somos 10. 10 formadores. Nossa, eu já multipliquei o meu raio de ação. Mas ainda é pequeno. Mas aí com 10, em vez de formar outros 5, eu formo outros 10. Então já vão ser 20 dentro de 1 ou 2 anos. Isso já tem um raio de ação maior ainda. E eu não deixei de formar esses 20 enquanto eu estou começando a trabalhar com os outros. Então, pouco a pouco, a minha extensão vai crescendo. Eu vou tendo mais capacidade de chegar a mais pessoas. Claro que isso não é exponencial, porque nós somos humanos, né? Sempre vamos ter um limite, né? Mas, ainda que nós tenhamos um limite, os outros, ao mesmo tempo, vão ir ampliando a sua capacidade de atender a outros e formar outros formadores. Aí sim nós vamos chegando a uma extensão real. Quando a gente trabalha com massas, é uma extensão psicológica, porque aquela massa, igual que ela cresce, ela desaparece. Igual que ela cresce, ela desaparece. São bem poucos os que realmente são tocados pelos grandes eventos, né? E talvez essas pessoas até vão se salvar e tal. Isso não sou contra, ao contrário, eu acho que é muito importante, mas que nós não colocamos a nossa esperança nisso. Sexto, adaptação a tempos e lugares. Aqui eu vou ser bem breve, quer dizer que nós tratamos de inculturar a nossa ação apostólica. Nós não simplesmente trazemos apostolados importados e colocamos em prática. Nós temos que ver como é que é o lugar, em que momento que nós estamos, qual é a situação das pessoas, para ver se aquilo realmente ajuda a elas, aquela paróquia, aquela comunidade. E sétimo, organização, eficácia e simplicidade, quer dizer, nós usamos aspectos do mundo como aspectos organizativos, meios tecnológicos, usamos, claro que usamos, mas não colocamos nesses meios a nossa confiança. E por isso, simplicidade, quer dizer, a gente usa, mas não confia.
Usa no sentido de que Deus nos está dando a oportunidade, mas o meu coração não está naqueles meios. Eles são só meios. São só meios. Eu não confio neles, eu confio em Cristo, na ação do Espírito Santo. Então tá, hoje foi uma correria. Eu gostaria muito que vocês pudessem, durante a semana, mastigar tudo isso, e daí no encontro que vem, a gente começa com as dúvidas ou comentários sobre isso, pode ser? Eu gostaria que vocês pudessem dar uma lidinha aí e ter tempo de fermentar um pouco isso que a gente falou, para que a gente pudesse comentar aí no próximo encontro. Pode ser? Sei que vocês estão morrendo de vontade de comentar agora, mas não. Levem para sua oração, fermentem e tal, e aí a gente comenta no próximo encontro. Maravilha, galera. Vou dar a bênção para vocês, então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, abençoe esses jovens, abençoa a sua caminhada vocacional, abençoa a sua abertura à ação do Espírito Santo, toque seus corações para que sejam cada vez mais parecidos ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração, na nossa Mãezinha do Céu, Nossa Senhora, e os proteja de todo mal. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal!